Bem-vindos ao primeiro episódio da quarta temporada do nosso podcast dedicado à oncologia. Outubro, como sabemos, é o mês da consciencialização para o cancro da mama e por isso iniciamos esta nova temporada com um tema essencial: cancro da mama, rastreio e diagnóstico. O objetivo continua a ser o de desmistificar, informar e aproximar a ciência das pessoas. E para isso, temos hoje um painel de especialistas que nos vai ajudar a compreender melhor os desafios e avanços nesta área. A moderação estará a cargo da doutora Magda, que traz consigo duas convidadas muito especiais, não é assim, doutora Magda? Olá, Nélia, obrigada pela gentil apresentação. Bem-vindos de volta ao podcast de Oncologia do Grupo HPA, que é um projeto que temos vindo, como têm podido perceber, a desenvolver com muito entusiasmo, em parceria com a Rádio Lagoa, e que tem tido um feedback ótimo por parte do público. Depois do grande sucesso que teve a série do pulmão, vamos agora mergulhar no câncer da mama, que, como sabem, é uma patologia tão frequente nas nossas famílias e é, portanto, o cancro que mais afeta as mulheres. Para isso, hoje, para falar de rastreio e diagnóstico, trouxemos duas convidadas muito especiais, de facto extraordinárias, e é um grande prazer e uma honra tê-las connosco hoje. A doutora Marta Pôs, que é a diretora-geral da região sul da Liga contra o Cancro, da Liga Portuguesa contra o Cancro, e a doutora Nicole, cirurgiã especializada em mama, que agora colabora connosco nas unidades do Grupo HPA. Marta, começamos contigo. Obrigada por estar cá hoje, ter vindo de Lisboa diretamente para participar connosco neste projeto. Para começar e para contextualizar quem nos segue lá em casa, o rastreio, como sabemos aqui, do câncer da mama em Portugal tem sido apontado como uma prática de exemplar até, muito bem colocada a nível europeu. Podia explicar um bocadinho aqui aos nossos seguidores quais é que são, porque é que chegámos a esses resultados tão ótimos, tão alcançados, e agora o que é que nós fizemos para chegar lá e que fragilidades ainda temos para eventualmente poder corrigir? Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui hoje convosco e partilhar esta mesa com três mulheres, comigo quatro, não é? E para falar um tema tão importante como é o cancro da mama. De facto, a Liga tem sido apontada, o rastreio de cancro de mama em Portugal tem sido apontado como um exemplo a nível europeu, e isso deve-se efetivamente investimento das associações, começando pela Liga Portuguesa contra o Cancro, que iniciou já em 1985, ainda não era uma obrigação dos Estados-membros da União Europeia, e começou um projeto piloto na Zona Centro. Posteriormente a esse sucesso do projeto piloto, porque morria-se de facto muito em Portugal de cancro de mama, começou-se a fazer outros projetos piloto do rastreio de cancro de mama e rapidamente a Zona Centro foi toda abrangida, passando para a Zona Sul e para a Zona Norte. Simultaneamente, já nos anos 90, a Associação Oncológica do Algarve, que é responsável pelo rastreio de cancro de mama na região do Algarve, na região de Faro e do Algarve, começou a seguir esse exemplo. Qual é uma das estratégias para esse sucesso? É a forte divulgação do rastreio, mas também a mobilização à população. É o único rastreio que usa unidades móveis e que se desloca à população. Portanto, isso é uma das causas para este sucesso. Posteriormente, obviamente, os Estados-membros aderiram e é um dos rastreios de base populacional, passou a ser uma obrigação do Estado, mas como estas associações o faria e bem, com resultados bons, continuaram a ser essas associações, a Liga Portuguesa contra o Cancro de norte a sul do país e a Associação Oncológica do Algarve, na região do Algarve, a ser os responsáveis pelo rastreio de cancro de mama base populacional. Que desafios enfrentamos atualmente? É que isto não foi, mesmo depois de ser uma deliberação europeia, não passou a ser igual para todas as mulheres. Só em 2021 é que começou a ser feito, e as mulheres da Grande Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, estamos a falar Lisboa, Península de Setúbal, que tiveram acesso ao rastreio de base populacional. Portanto, não havia equidade. A equidade só foi atingida entre 2021 e 2022. Foi quando o Estado deliberou na Liga que pudesse fazer esse rastreio. E atualmente isso foi um problema porque essa população não está habituada a fazer rastreio de base populacional.
não conheciam o rastreio de base populacional, portanto temos uma população que faz ou rastreio oportunístico ou não faz rastreio. E isto atualmente é a nossa maior dificuldade, é que é uma área que representa muito densa, com uma densidade populacional enorme e que representa esses desafios de falta de hábito. Nós optamos pelo mesmo método, unidades móveis, como é em todo o país, mesmo a Associação do Algarve faz dessa forma, unidades móveis que se deslocam à população, mas as pessoas não conhecem este método e ou não fazem, ou fazem no rastreio oportunístico. Está tudo bem, se pelo menos estão a ser rastreadas. O problema é que não fazem parte de um rastreio populacional, que é auditado, que é validado e que contribui para a ciência, o que é que detectamos precocemente e a influência que isso possa ter numa sobrevivência e essa detecção precoce através da mamografia, obviamente. E, portanto, aquilo que percebemos é que a adesão das mulheres ao rastreio é desigual, né, em todo o território, não é uniforme no país. Então, e que estratégias estão em curso atualmente para reduzir essas desigualdades? Primeiro, é salientar que é efetivamente muito diferente. Portanto, nós temos a taxa de participação ideal para um rastreio de base populacional é os 70%. Nós temos localidades onde estamos há imenso tempo e onde não há oferta de outros sistemas em que estamos acima dos 80% de taxa de participação, o que é ótimo. Nestas áreas recentes, a taxa de participação é efetivamente muito baixa. Não é? Estamos ali a falar dos 30%, que é mau. O que é que nós nos apercebemos? As mulheres estão efetivamente sem nenhum tipo de rastreio? 30% não. Têm aquele hábito de ir ao privado e fazer o seu rastreio. Mas estamos a falar de todo o resto que de facto não vai ao rastreio. Portanto, nós estamos a investir na comunicação e a comunicação não é só com o utente, é também com os serviços primários de saúde que também não tinham este hábito. Portanto, nós temos que atuar em várias frentes. A divulgar isto para os utentes poderem participar, porque é um rastreio gratuito e que tem uma credibilidade enorme e que todo o processo depois é muito rápido, que é uma vantagem se algo for diagnosticado, alguma imagem suspeita, e com as próprias equipas de saúde primária, que é muito importante, porque felizmente há uma grande credibilidade nestas equipas. Portanto, se os próprios médicos de família, enfermeiros de família incentivarem nesta participação, nós podemos aumentar em muito estas taxas de participação. E essa é uma das nossas estratégias, em 2 alvos distintos. E com o tempo, criar o hábito, não é? Criar a nossa presença e esse hábito da participação no rastreio de base populacional. A ideia realmente que havia uma adesão maior defrauda-nos um bocadinho, não é? Nós pensávamos que havia uma adesão bastante mais significativa e sobretudo na área de Lisboa, não é? Que chama a atenção a adesão tão baixa. O que é um isento? Claro. Primeiro, é muito recente. É muito recente. E depois a questão do hábito, do desconhecimento. Portanto, as pessoas não vão participar numa coisa que desconhecem. Claro. Portanto, nós temos que criar o hábito e aumentar a literacia. Por isso é que programas como este são tão importantes, porque de facto as pessoas têm que ter conhecimento para participar. E quando estamos a falar de pessoas, não estamos só a falar das utentes, estamos a falar de todas as pessoas à volta das principais beneficiárias, que são as mulheres entre os 45 e os 74 anos, que é muito importante também frisar a faixa etária, porque ainda há pessoas que acham que qualquer idade pode ser rastreável e não é. Verdade. Neste momento, com as novas tecnologias, mamografia digital, inteligência artificial, assistimos agora aqui a uns avanços, não é? Em termos de tecnologia. Como é que a Liga prevê que isto vai ser integrado nos próximos programas de rastreio a verem implementados? A mamografia digital já está implementada há muitos anos. Portanto, a Liga está sempre a usar os equipamentos mais modernos e a Associação do Algarve exatamente igual, porque isso traz ganhos. Relativamente à inteligência artificial, como é um número muito elevado de mamografias, os erros da inteligência artificial atualmente são maiores do que o erro médico. Ainda não está porque um médico, para fazer parte do rastreio
do cancro de mama tem que ver muitas mamografias anualmente. Portanto, é um radiologista especialista em sonologia que vê muito, há uma credibilidade muito grande para baixar as taxas de aflição. O que é isto das taxas de aflição? É se há dúvidas naquela leitura, a senhora é chamada para retirar as dúvidas daquela imagem. Se há dúvidas e essa taxa é tanto menor, quanto melhor for os equipamentos, quanto melhor for os radiologistas que olham. As diretrizes da União Europeia, que nós ainda não podemos mudar, por isso, quando a inteligência artificial for um dos leitores, portanto, é atualmente dupla leitura cega, por 2 médicos. Ou seja, ainda não põe a hipótese da segunda leitura ser uma máquina. Eu acho que caminhamos para aí, caminhamos para ter máquinas que ajudem, mas, de facto, a mamografia é a única imagem que ainda tem, que são micro coisas, eu não sou radiologista, mas por aquilo que nos explicam, micro coisas que é preciso ter um olho, enquanto que há outras áreas da imagiologia que podem ser vistas em computadores normais, na mamografia não, nós temos estações de leitura que são caríssimas, porque a mínima coisa pode ser suspeita. E aí a inteligência artificial, que é muito útil noutras áreas da imagiologia médica, na mamografia está em vias de, mas eu acredito que vá para aí porque, pelo menos o segundo leitor ou o primeiro leitor ser a máquina, acho que estamos muito próximo disso, mas não depende só de nós, depende, nós cumprimos diretrizes, quer europeias, quer nacionais. Quando muda as diretrizes europeias, é uma norma nacional, nós temos a obrigação de adotar. Até lá temos que cumprir o que está e é a dupla leitura cega. Mas acredito, uma opinião mais pessoal, que vamos muito para aí, por aquilo que leio, por aquilo que vejo e até noutras áreas. Porque pode até ser uma Não será substituído, nunca, não acredito, mas que possa ser facilitado e a rapidez possa ser outra eficiência, se vamos falar desta forma. Exatamente, porque até se calhar faz sentido, uma vez que vamos aumentar a adesão, não é? Faz sentido ter uma resposta a essa maior carga assistencial que vai a ser. falta de recursos. Exatamente. A falta de recursos. Estamos a investir noutros países da União Europeia, a falta de recursos é um problema e haver aqui um maior tempo de rastreio, por exemplo, há países que fazem 2 anos e meio, porque não tem recursos. Recursos técnicos, as técnicas de radiologia, os médicos para leitura. Se nós aumentamos atualmente a faixa etária, se nós queremos aumentar a participação, nós temos que ter medidas eficientes para continuar com rastreio eficiente, porque o tempo aqui é fundamental, o tempo de diagnóstico, de seguimento imediato. Sem dúvida. Portanto, não é só aumentar a adesão, mas depois poder oferecer a resposta necessária às pessoas e aos casos que aparecem diagnosticados. Então, para além do rastreio, a Liga tem outras responsabilidades e tem tido um percurso notável no nosso país neste contexto. Como é que projeta melhorar a literacia e esta responsabilidade individual na procura precoce por parte das mulheres? Portanto, como é que nós transmitimos hoje em dia e nos tempos que correm com os novos meios de comunicação? Como é que temos projetado isso? Com programas como este, que a Liga desde há 5 anos também tem um programa em literacia em saúde em que o foco na mulher também é grande, com campanhas como o Outubro Rosa. O Portugal tem a felicidade dentro do cancro de mama ter umas taxas de sobrevivência invejáveis por países com muito mais dinheiro e deve-se exatamente um estudo que saiu, já não é muito recente, tinha como base isso, é o rastreio bem organizado, não é? Somos um país em que isso é um fator muito positivo, é o rastreio de base populacional está bem organizado e nós termos sensibilizado as mulheres, porque isto já não acontece no cancro masculino. Não é? Nós vimos um Outubro Rosa fantástico e que muito nos orgulha a todas as associações, porque o Outubro Rosa não é da Liga Portuguesa contra o Cancro, é um movimento internacional e que nós aderimos com muitas ações de sensibilização, com muitas caminhadas para sensibilizar o diagnóstico precoce e a prevenção. Portanto, a prevenção tem que ser um alvo para todos nós. E acho que estas campanhas vão ajudar, maior comunicação, aderir aos novos meios de comunicação, não só com as mulheres, mas com toda a rede. Começar desde cedo. A Liga tem toda uma área de prevenção primária em que nós começamos com estes temas em idades jovens, nas escolas. Nós temos que começar a sensibilizar, se olharmos para
a reciclagem, foram os mais novos que nos obrigaram a reciclar, obrigaram os mais velhos a reciclar, obrigar entre aspas, obviamente. Mas se nós começarmos a incutir desde muito cedo, além dos mais novos ajudarem os mais velhos a lembrarem-se, vão ter hábitos de vida diferentes e vão ter preocupações diferentes e preconceitos diferentes. Isso não queremos só atuar nas mulheres, mas também no homem. 1% dos casos de cancro de mama é homens e eles Não Nós podemos são esquecer deles. diagnosticados muito, de forma muito tardia. As mulheres em Portugal estão sensibilizadas de uma grande forma, participam muito nestas ações de sensibilização e de prevenção. Queremos que participem muito mais, mas é continuar com estas campanhas de prevenção primária e de prevenção secundária. Primária para prevenir e sensibilizar, e secundária para diagnosticar o mais precocemente possível. Precoce, muito bem, obrigada, Marta. Até aqui, pois, uma visão do rastreio, passar a ideia de que realmente o rastreio salva vidas e salva vidas porque diagnostica esta doença numa fase inicial, quando a podemos curar. Então, vamos passar aqui um bocadinho à prática clínica do dia a dia, Nicole. Na tua prática, que diferenças é que encontras entre mulheres que são diagnosticadas no rastreio e aquelas que recorrem à consulta por sintomas? Obviamente que é a fase da doença em si, não é? Uma mulher que vem pelo rastreio, em princípio não tem sintomas alguns e então os cancros são mais pequenos, infracentimétricos e, portanto, a possibilidade de cura é muito maior. Quando já temos sintomas, já temos normalmente ou uma axila positiva ou um nódulo da mama muito grande e então, nesse caso, já as perspectivas são um bocadinho diferentes. Portanto, quanto mais cedo nos chegarem os pacientes, melhor. Mais fácil é diagnosticar, mais fácil é tratar. Exatamente, e daí o rastreio ser realmente uma grande mais-valia, porque efetivamente nos chegam muitas pacientes, aliás, como a Marta tinha dito, mesmo quando existem dúvidas, ou seja, existe uma imagem que pode ser suspeita ou não está claro o que é, a mulher é chamada para uma aferição e é revista novamente para ver se realmente é uma situação suspeita ou não. Portanto, apanham-se muitos casos ainda numa fase muito inicial. Uma coisa que não falamos, mas também se calhar é importante, é a ansiedade que pode gerir, não é? Um falso positivo. Exatamente. Por Isso é que isso é é- tão importante a tecnologia de ponta Exatamente. e os médicos esprinhos, porque durante aquela chamada, porque é sempre uma chamada, obviamente, em que a senhora é chamada para uma consulta de aferição. Nós fazemos isso nunca mais que uma semana antes da consulta, para gerir, para garantir que há espaço para a senhora agendar a consulta de aferição e não faltar, mas para gerir essa ansiedade. Por isso é que é tão importante ter um percentual mais baixo possível de aferição, porque há muita ansiedade, porque aquela chamada, aquela conversa, É delicado. na semana a senhora não vai pensar noutro. É sim. E falando nessa questão da ansiedade, portanto, para além do receio associado à mamografia, porque muitas mulheres temos, não vou dizer têm, porque temos, medo de fazer um exame, sobretudo à mama, muita gente e muitos pacientes, vamos falar homens e mulheres, não sabem quais é que são os sinais de alerta que nos devem motivar a procurar um médico. Quais é que são os sintomas, as alterações que tu achas que devemos estar atentas para procurar ajuda? Portanto, basicamente, Então- para recorrer à tua consulta. Então vamos começar do princípio. Ou seja, normalmente quando eu tenho uma mulher na minha consulta, eu explico que é muito importante, por exemplo, fazer o autoexame da mama, para se conhecerem o corpo delas, porque todas as mamas são diferentes, a densidade das mamas é diferente, e então o autoconhecimento é uma coisa importante, deve ser feita por rotina, por exemplo, uma vez por mês, idealmente na semana a seguir à menstruação. Se a mulher já tiver uma ideia do seu corpo, vai ser muito mais fácil detectar qualquer alteração, não é? Porque já está habituada a fazê-lo. Mas assim, os sinais de alarme são, obviamente, repuxamentos da pele, alteração da pele, da cor da pele, como inflamação, ou a mama ficar mais vermelha, mais quente. Obviamente, se palpar o nódulo, principalmente os nódulos duros, se tivermos um nódulo duro, fixo, é um sinal muito, muito suspeito, enquanto que o nódulo que seja mais móvel, mais mole,
tem que ser visto, como é óbvio, mas em princípio será mais a favor de uma coisa benigna. Se surgir algum nódulo debaixo da axila, porque aí estamos a falar de gânglios linfáticos que podem estar relacionadas com doença maligna da mama também. Portanto, tudo o que seja o corrimento, se for um corrimento não unicanuclear, significa que vem só de um ducto, só de uma mama e, por exemplo, for sanguinolento, em vez de ser assim seroso, também é um sinal muito suspeito. Portanto, daí, quanto melhor a mulher conhecer o seu corpo, mesmo só olhar ao espelho e ver que a forma da mama está diferente, existem repuxamentos cutâneos, deve estar-se alerta para isso e recorrer ao médico assim que descobrir alguma alteração. Porque o tempo é fundamental, não é? Às vezes aparece o primeiro sintoma e a pessoa fica a pensar, vamos lá ver se isto desaparece, passado uns meses, e às vezes... Inclusivamente, como o rastreio está tão bem organizado, eu tive pacientes que ficaram à espera de ir, já com sintomas e foram ao rastreio, por exemplo. À espera. Pronto, que não é suposto também, não é? Isto é a grande dúvida que às vezes também surge nas pessoas. O rastreio é para pessoas sem sintomas, saudáveis, sem sintomas. Quando há um sintoma, não podem esperar pelo rastreio. Aí já estamos a falar não do exame da rastreio, mas um exame diagnóstico. Há um sintoma, temos que diagnosticar aquele sintoma, se é maligno, se é benigno, o que é que seja. Para o rastreio é para pessoas sem sintomas, saudáveis. A população toda que está saudável, sem qualquer sintoma. Às vezes há essa dúvida e as pessoas querem ir porque têm, e a primeira vez que querem ir ao rastreio, nunca participar, é quando têm um sintoma. Aí já é um exame diagnóstico que é necessário ser feito. Não é o percurso, não é o seu percurso ideal. Bem, portanto, agora temos uma suspeita, não é? Temos um sintoma, temos a mulher aqui à frente, temos uma suspeita. Quais é que são os exames que devem ser fundamentais para chegar a um processo diagnóstico? Pronto, a mulher quando se apresenta na consulta, não é? Bem, em primeiro lugar deve ser feita uma avaliação da pessoa em si, ou seja, desde a sua história de saúde, desde que nasceu, também a parte hormonal, quando é que foi mãe, quando é que amamentou, porque todos esses pontos podem ser fatores de risco para nós, não é? De história familiar, daí de podermos ver se existe também aqui algum risco genético ou não, mas depois praticamente em exames, ou seja, diagnósticos, o que nós fazemos é mamografia, sempre acompanhada da ecografia, obviamente vai depender muito da faixa etária, mas a partir dos 40 anos normalmente avançamos com mamografia e ecografia. Depois, dependendo das situações, complementamos com ressonância, porque são exames que não se substituem uns aos outros, mas são complementares, ou seja, a mamografia e a ecografia vão-me dar um tipo de informação e a ressonância magnética vai-me dar outro tipo de informação. Depois, obviamente, temos que saber do que é que estamos a falar, não é? Portanto, ainda vem, normalmente antes da ressonância, dependendo das situações, é a biópsia, porque a biópsia vai nos definir que tipo de cancro é, e aqui talvez também valha a pena desmistificar, porque ainda se lê em muitos relatórios, até de radiologia, ouve-se das citologias da mama, isso hoje em dia é uma coisa que está completamente desatualizada. Portanto, é mesmo uma biópsia percutânea e porque nos vai dar os receptores hormonais, depois vão ser fundamentais para conseguir definir de que tipo de cancro é que nós estamos a falar e qual é que é o tratamento que se deve seguir. Depois, obviamente, que temos ataque, ou seja, a tóraco-abdominopélvica, que é um ataque de corpo inteiro, digamos assim, para saber se o cancro está localizado ou efetivamente já houve alguma migração para outros órgãos, as tais metástases. Depois ainda temos outros exames, ou seja, conforme aquilo que é discutido, o que também é importante frisar é não é um médico sozinho que faz este tipo de marcha diagnóstica. Normalmente, obviamente, acaba por ser, digamos, o cirurgião da sonologia que recebe a doente em primeiro lugar, não é? E que faz todo este estudo. Mas depois de ter alguns exames reunidos, o caso é levado a um painel de especialistas, que são as nossas equipas multidisciplinares, e aí nós discutimos se, neste caso em específico, se vale a pena fazer mais algum exame, se existe alguma dúvida, e a partir daí é que é definido. Por exemplo, outros exames como cintigrafias ou PET não fazem sentido pedir à partida num caso de cancro
simples inicial, por exemplo, mas podem ser fundamentais em situações de cancros mais avançados. Sem dúvida, né? Há uma lista de exames que às vezes são pedidos, como o PET-TAC, como estavas a dizer, ou uma consulta de genética, né? Porque há aqueles mitos ainda de que quem tem familiares com cancro de mama tem uma maior predisposição, e é aí, no seio desse contexto multidisciplinar, que se vai desmistificar isso, não é? O PET, à partida, não é um exame de entrada mandatório, não é? Portanto, é utilizado quando há dúvidas diagnósticas ou quando se quer complementar o estudo de alguma forma. Assim como os marcadores tumorais, por exemplo. Não é? Há gente que faz os marcadores tumorais por rotina na consulta com o médico assistente. Claro. E um marcador isolado, sem mais nada, não nos dá informação nenhuma. Informação nenhuma, exatamente. Portanto, temos o tumor diagnosticado, temos os nomes e os apelidos, que é aquilo que nos dá a biópsia, temos o mapa geral, e aí é discutido na consulta multidisciplinar, e então entrega-se depois uma estratégia terapêutica para as doentes. Então fechamos aqui o rastreio diagnóstico. Eu acho que tivemos aqui um sucesso enorme. Que mensagem-chave gostariam, que acho que faz sentido se calhar fecharmos aqui em forma de conclusão entre as duas, que mensagem-chave gostariam de deixar às mulheres do Algarve, da nossa região, sobre esta importância do rastreio e da vigilância pessoal? Marta, se calhar começamos por... Participem no rastreio, que estejam atentas, porque mesmo durante o rastreio são 2 anos, cada volta de rastreio são 2 anos. Parecem por vezes os chamados cancros de intervalo, portanto, o que disse a doutora Nicole é fundamental, estar atento ao corpo e a qualquer alteração, não deixem passar qualquer dúvida, participem e previnam, essencialmente. Se acontecer, a Liga Portuguesa contra o Cancro está cá depois para ajudar durante a jornada, com apoio social, apoio psicológico, apoio jurídico, tudo aquilo que for necessário para a doente passar a jornada da melhor forma e com a ajuda que é necessária. Portanto, estamos em Faro, procurem-nos se precisar, quer antes, quer durante, quer depois. Muito bem, obrigada. E a Nicole, que mensagem gostarias de deixar? Que as pacientes façam, as mulheres em geral, façam o seu rastreio sempre. Estejam atentas ao corpo delas, e quando de facto existir alguma coisa, procurem a ajuda de um especialista que esteja integrado numa equipa multidisciplinar, porque isso também vai fazer toda a diferença no seu tratamento. Um médico experiente que esteja dedicado à área e que esteja integrado numa equipa multidisciplinar. Que estas doenças hoje em dia já não é um médico sozinho que trata. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada às duas. Foi mesmo um prazer enorme. Assim, desta forma chegamos ao fim deste primeiro episódio. Agradecemos imenso continuarem aí a seguir-nos desde o carro, desde a casa. Tem sido um projeto muito interessante. Fiquem atentos, porque em breve vai sair o próximo episódio, que será sobre o tratamento cirúrgico, portanto a abordagem multidisciplinar de tratamento cirúrgico do cancro da mama. Vemo-nos lá. Vemo-nos no segundo episódio. Muito obrigada. Boa tarde a todas. Obrigada.